Olá a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos. Vamos ver se está rodando certinho. Estamos ao vivo, estamos no Facebook também, tudo certo. Tem alguém na sala? Se tiver alguém na sala, dá um oizinho pra gente. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Oba, chegaram! O pessoal está no Facebook, né? Vocês estão assistindo pelo Face, é isso? Vou dar um tempinho até todo mundo entrar. Temos vários bons dias aí, né? Bom dia! A gente já tem 35 pessoas na sala. Da onde vocês são, pessoal? Da onde vocês estão assistindo? Tá um pouquinho atrasado, né? Isso, Thalita, a gente está no Face mesmo, é isso mesmo. Podem conversar com a gente pelo chat do Face, pelos comentários, que a gente está recebendo tudo aqui, viu? É isso mesmo. Oi, Adri! Ô, quanta gente querida! Pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro. Vou dar só um tempinho para o pessoal entrar, tá? Legal. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Aí, tudo rodando certinho. Bom, gente, a gente queria dar boas-vindas. Eu estou aqui com a Viviane Vieira, do Maternidade Sem Neura. Obrigada, Vivi, por aceitar nosso convite. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, né? Fonoaudióloga. A Viviane é nutricionista. Ela tem um blog chamado Maternidade Sem Neura. Vivi, você quer se apresentar para a gente um pouquinho? Falar um pouquinho sobre você? Deixa eu dar bom dia, então, a todas. Estou vendo que, por enquanto, só mulher na sala, não acompanhei nenhum homem. É muito bacana estar aqui com você, Aline, para participar dessa manhã, para conversar sobre algo que eu sou muito suspeita de falar, que é sobre o BLW. E espero que a gente tenha uma hora aí super gostosa, que o pessoal que está assistindo converse bastante, aproveite para trazer as dúvidas, as perguntas, vi gente aí pedindo help. Vamos aproveitar bastante, tá? É isso aí. A Kelly, né, a doutora Kelly, pediatra, do Pediatria Descomplicada, ela tá atrasada, tá atendendo a paciente, então ela pediu um pouco de paciência, mas ela daqui a pouco entra na sala para conversar com a gente. Então, assim, se vocês tiverem perguntas, a gente vai conversar um pouquinho agora mais sobre o livro, né? A gente recebeu o livro ontem da Ana. O livro já está disponível, o livro do BLW já está disponível no site da editora Timo, né? Então essa é a nossa versão brasileira do livro Baby Led Winning. Finalmente, né? A gente tem aqui na nossa própria língua, né? Tudo sobre BLW. E então, assim, a gente está muito feliz nesse momento. As autoras estão vindo para o Brasil em novembro, né? Para vir falar sobre o BLW para a gente. Eu acho que é uma oportunidade bem única, especialmente para quem trabalha com isso, né? Quem trabalha com BLW e está levando a mensagem do Baby Led Winning à distância, né? Para mais pessoas, está ouvindo diretamente da fonte, né? Tudo que vem, enfim, tudo que vem acontecendo. A Ana Basaglia me mandou o título das palestras, né? A Jill Hebley acabou de mandar para ela, então vai ter uma palestra para os pais, que vai ser no dia 25 de novembro, e o título da palestra é Baby Led Winning, a melhor forma de começar com os alimentos sólidos, né? Com a introdução alimentar.
No dia 24, que é uma sexta-feira, a gente vai ter uma palestra para profissionais. Essa palestra para profissionais vai ser no Cimesp, tem vagas super limitadas. Então, por esse motivo, a gente resolveu transmitir ao vivo também. Para quem não puder vir para São Paulo, também pode garantir a transmissão ao vivo. Vai ter certificado, tanto na palestra presencial quanto na transmissão ao vivo também. A gente vai dar o certificado pelo Conalpa-Team. Quem vai assinar o certificado são as autoras. Então, assim, uma oportunidade muito única, gente. E na sexta-feira o nome da palestra é Baby Led Winning, o que é e por que importa. Oi, Ana, tudo bem? Que bom que você está por aí. E o nome do workshop, também um workshop, assim, super exclusivo. Assim, a gente tinha 20 vagas e hoje a gente está com 6 vagas só para o workshop. E é um curso de imersão, né? A gente colocou o workshop porque vão ter algumas dinâmicas e tal, mas é um curso de imersão com as 2 autoras do livro. Vai ser um grupo super pequeno, por pedido dela mesmo, por pedido da Jill Hapley, para ela conseguir realmente trabalhar todas as dinâmicas com o pessoal. E o nome do workshop vai ser Entendendo o Baby Led Winning, né? Um workshop para profissionais. Então, quem está pensando em fazer, outro recado que eu queria dar, muito importante, a gente já está com quase 100 pessoas na sala, até dia 25, hoje é dia 23, até dia 25 de outubro, a gente ainda está no primeiro lote, que tem desconto, tá? Então, se vocês estão pensando em fazer, tá, nas palestras e tal, gente, corre para garantir o desconto, porque depois o segundo lote é um pouco mais caro. Além disso, quem se inscreve na palestra ganha o livro, gente. Então, assim, você tem o combo da palestra mais o livro, e até o dia 25, quem comprar até o dia 25 de outubro, recebe o livro em casa. A Ana já está com todos os livros lá para enviar para o pessoal, a gente já recebeu o nosso aqui. Tá super bonitinho, gente, tá uma graça. Os bebês brasileiros no final, no caderno de imagens. E então, assim, e aí depois do dia 25 também recebe o livro, mas aí vai ganhar o livro só no dia do evento, tá? Então, se vocês realmente querem participar, o pessoal tá perguntando aonde, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aonde já entrou o ingresso, é no site blwnobrasil.com.br. Inscreva-se. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui. Acho que não. Ana, você coloca aí o site para o pessoal, por favor. Você consegue colocar o site? Onde eu não estou conseguindo aqui. Deixa eu ver umas perguntas aqui sobre o evento. A Lívia está na França. Caramba, Lívia, que legal ter você aqui. Caxias do Sul, Boa Vista, Roraima. Olha lá, tem um marido lá, Vivi. Tem um marido assistindo. Tá ótimo. Tatiane, as inscrições para o evento vão até acabarem, na verdade, né? A gente tem vagas limitadas para todos os eventos. A palestra ao vivo vai ser vendida, inclusive, durante a palestra, a transmissão ao vivo vai ser vendida, inclusive, durante o dia do evento. Porém, as vagas com desconto vão até dia 25 de outubro, tá? Depois de amanhã. Então, se vocês já souberem que vocês vão, já se cadastra já. Adri, gratidão pela tradução e trabalho lindo, é verdade, Ana. Assim, a gente está muito feliz de ter o livro traduzido para o português. Bom dia, Eliane. Ai, que legal. Então, se vocês puderem colocar aí, o link já está aí no chat. Eliane, se você quiser, você pode garantir a transmissão ao vivo e já inclui o livro também, tá? Então, quem não puder vir para São Paulo, compra a transmissão ao vivo do dia do evento, porque já está incluso no pacote o livro. Então, vocês, além de receber o livro na casa de vocês ainda assistem a palestra da Jill aqui no Brasil, com tradução simultânea. Todos os eventos vão ser com tradução simultânea. Então, não precisa se preocupar se você não fala inglês, porque vai ser tudo traduzido. No dia do evento, você vai conseguir conversar tranquilamente lá. Vai conseguir ter suas perguntas respondidas. Dani Valença, entra no site que o pessoal colocou no
no chat, tá? blwnobrasil.com.br. O dia da palestra para profissionais vai ser no dia 24, sexta-feira à tarde, tá bom? Então é isso. Legal. A Nara vai estar por aqui. A palestra online para profissionais pode ser assistida uma vez ou somente uma única vez? Não, Ju, a gente vai deixar a palestra online, porque às vezes a pessoa não consegue assistir na hora, então a gente ainda está vendo com a plataforma quanto tempo vai ficar, mas eu te garanto que no mínimo um mês para você assistir essa palestra aí, depois que ela acontecer, tá bom? Quero meu livro autografado por você, que graça, Tati. Obrigada, viu, gente, por estar aqui. E a gente está aqui para tirar dúvidas, né? O webinário de hoje, né, Vivi? A gente queria realmente abrir, falar um pouco sobre o BLW, também numa abordagem mais direcionada para o público brasileiro, né? Então, eu e a Vivi, a gente até estava conversando aqui um pouco antes de começar o webinário, inclusive algumas orientações, elas fogem um pouco do que aqui no Brasil, alguns tipos de alimento e etc e tal. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai jogando aí no chat, que eu e a Vivi aqui vamos conversando, né? A gente tem, vocês têm aqui uma fonoaudióloga, uma nutricionista, daqui a pouco vai ter uma pediatra aqui, e a gente consegue se conversar com essa visão multidisciplinar mesmo, né? E já tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver, a Maíra falou, tem um bebê de 5 meses e em breve vamos iniciar a introdução alimentar. Eu já gostaria de iniciar com o BLW, mas não sei ao certo como fazer e a segurança do método. Maíra, é uma ótima oportunidade para comprar o livro, né? Se você for de São Paulo, quando é o próximo workshop, Vivi? Quando é o próximo workshop? A gente vai ter... Nesse sábado, a gente tem curso rolando. Então, quem tiver interesse, esse sábado, a Dione vai estar fazendo curso aqui. E eu vou estar lá no Sesc Sorocaba também, fazendo uma atividade gratuita. Então, quem for de lá, pode aproveitar para conversar mais um pouquinho presencialmente. Então, quem estiver em São Paulo ou Sorocaba, se quiser procurar a Viviane depois, no Maternidade Sem Neura, é o blog dela, se vocês quiserem presencialmente, né? Enfim, uma ótima oportunidade também de comprar o livro. Antes de começar, eu acho que assim, agora tendo esse material em mãos, né, que delícia. Eu fico pensando que a gente tinha muita desinformação também, dificuldade de interpretação para a nossa língua, então é muito bacana ter a gente ter isso tudo em português agora, né? Caroline, tenho medo de oferecer o alimento para minha filha por conta do engasgo. Como consigo evitar? Ela completa 7 meses amanhã. Carol, o engasgo é uma coisa que depende bastante de você, da apresentação dos alimentos, né? Então, você como intermediador, você como adulto que vai disponibilizar o alimento, você precisa ter em mente quais são os alimentos de maior risco e como oferecer esses alimentos de uma melhor forma. Então, por exemplo, muita gente fala, né? O bebê não tem dentes, né? Não tem dentes. Como é que ele vai mastigar? Então, o bebê não tem dente, mas ele tem uma gengiva bem endurecida, que já tem os dentes ali preparando para sair. E ele também tem força musculatória, né? A musculatura mastigatória dele veio sendo trabalhada com amamentação durante esses 6 primeiros meses. Então, eu tenho força bochecha, eu tenho força no lábio, eu tenho força na mandíbula, e eu tenho um bebê que tem uma gengiva endurecida. Então, ele não consegue mastigar alimentos que eu preciso rasgar, que eu precisaria dos dentes de trás para mastigar. Mas ele consegue mastigar alimentos amolecidos. Então, a consistência ideal para dar para o bebê é aquele consistência de legume tipo para salada, sabe? Que você cozinha o legume, mas ele ainda está... O bebê consegue segurar sem isso amassar completamente na mão, e ele consegue macerar com a boca sem que... com facilidade, né? Então, eu falo que a consistência ideal é legume para salada. As carnes também você pode fazer elas mais molinhas, coloca na panela de pressão, uma carne moída, ou um bolinho de carne. E a maneira mais... o que você precisa pensar é que tem que partir do bebê, certo? Então, é diferente de eu colocar uma comida sólida na boca de um bebê que não está preparado.
o bebê ele vai aprender a lidar com o alimento desde a hora que ele olha para aquele alimento, né? Então, o meu cérebro, a minha cabeça, ela está se preparando para aquela informação desde a hora que o bebê olha. Então, ele olha, ele pega, ele já sente textura já nos dedos, na mão, né? Antes de levar até a boca. E na hora que ele leva até a boca, ele já está tendo percepção desse alimento desde o lábio, início da língua. E aí a gente tem um reflexo de gag, que nessa idade ainda está anteriorizado. Então o reflexo, o bebê tem uma ânsia, né? E ele traz o alimento que é mal deglutido para frente da boca de volta. Então a gente, sabendo o que é gag e sabendo o que é engasgo, a gente consegue também ter mais segurança para ficar com esse bebê, para oferecer, né, para disponibilizar alimentos seguros aí para o bebê. Então, Carol, a coisa que eu mais te indico é você estudar, saber como que faz manobra de desengasgo, saber o que é o BLW de fato, né, Vivi? Você, na sua prática, assim, Vivi, o que você acha que... A pergunta que eu queria saber é assim, o que você acha que está mais relacionado ao risco do engasgo? Sabe, às vezes é muita falta de informação ou subentender o que é o BLW de fato, enfim. Como que você acha que na prática a dificuldade chega, assim, sabe, com o engasgo? Na verdade, a gente ouve muito a reclamação, o relato de engasgo, mas quando a gente começa a questionar como que foi esse procedimento, o que aconteceu de fato, a maioria dos casos não é um engasgo que a pessoa relata para a gente, acaba sendo um engasgo que está acontecendo e a gente naturalmente tende a chamar isso de um engasgo porque é uma situação que deixa a família nervosa, né? Porque você vê o bebê ali tossindo, às vezes tem a ânsia, né, a devolução do alimento, e isso, a Kelly chegou. E isso acaba alarmando a família. Então, a grande maioria acaba não sendo um engasgo. Mas o que a gente acaba percebendo também é que o engasgo acontece mais por uma má orientação, um descuido do próprio adulto, por oferecer algum alimento que não seja apropriado para aquela faixa etária, ou principalmente do adulto querer colocar a comida na boca da criança ainda, e a comida inteira. E aí isso vai comer algo que não está pronto ainda, e isso sim pode ser uma situação de engasgo. Mas lembrando que engasgo pode acontecer por diferentes formas, com líquidos, com o próprio leite, com brinquedos, que o bebê começa agora a ter contato também. Então, não é pela alimentação, pelo BLW que a criança vai ter mais riscos de engasgo do que por outras formas, tá? É importante a gente desmistificar isso. Kelly, obrigada, Vivi. Kelly, seja bem-vinda. Então, a doutora Kelly entrou aqui com a gente agora. A doutora Kelly é pediatra, né, em São Paulo. Ela tem um blog super bacana, Pediatria Descomplicada. A doutora Kelly é super pró-BLW também, né? Ajuda a disseminar, né, essa informação também pela rede. Está sempre com os pacientinhos dela também, dando palestras, né, Brasil afora. Kelly, obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada. Tudo bom, Aline, Vivi? Vocês estão me ouvindo bem? Então, tudo certinho. A gente estava... Tá bom, eu não estou com fone. Tá, a gente também não está com fone, tá tranquilo. Kelly, a gente estava com um assunto aqui agora que é bem recorrente, né? Eu acho que é até legal a gente começar, porque vão ter bastante perguntas sobre esse assunto, e que é o engasgo, né? Eu só queria ressaltar uma coisa da Carol, porque ela falou que a filha vai fazer 7 meses, né? E uma coisa muito importante vocês têm que ter em mente é, quando o bebê começa a comer pela sua própria prontidão fisiológica, desenvolvimental, então eu tenho o bebê, o BLW é uma forma natural de se oferecer alimento ao bebê, né? Então ele passa a fazer parte da alimentação familiar e não existe um dia de transição. Nesse dia ele vai começar a comer. Não, existe o bebê fazendo parte dessa refeição familiar e dando oportunidades para que ele se interesse pela comida pouco a pouco, né?
quando eu tenho um bebê que já começou comendo papinha de forma passiva, então alguém já começou dando colheradas na boca dele, ele já aprendeu e assimilou essa forma de se alimentar, é possível que seja mais difícil para ele assimilar o alimento sólido. Por quê? Porque para ele, comer é tirar uma coisa da colher, sugar e engolir. Porque é isso que a gente faz com a colher. A colher é colocada na boca, ela suga e engole. Então, quando a gente coloca o sólido na boca do bebê, o que ele vai fazer é a mesma coisa, ele vai sugar e engolir. E a gente sabe que o sólido, ele precisa de uma fase anterior da deglutição, que é o quê? A fase preparatória oral, que é a mastigação. Só que se esse bebê aprendeu a comer só sugando e engolindo da colher, ele vai ter mais dificuldade. Então, eu preciso ter isso em mente e estar preparada que esse bebê pode ter mais reflexo de gag e mais dificuldade do que se ele estivesse aprendendo pela própria prontidão fisiológica dele. Por quê? Porque é o que eu falei antes, então antes de ele levar o alimento na boca, ele olhou, ele aprendeu da forma natural. Então ele aprendeu primeiro a morder, e aí esse alimento cai, muitas vezes nem fica na boca no começo, né? Até ele aprender a engolir esse alimento, ele já mordeu e cuspiu, mordeu e voltou com gag, até o dia que vai chegar que esse alimento ficou na boca, ele conseguiu preparar, manteve na boca, conseguiu preparar e engoliu. Então, esse bebê, a forma de aprendizagem, né, dele, o esquema criado de alimentação foi diferente. Então, bebês que estão no esquema de alimentação tradicional pela papinha, se você quer transitar pro BLW, você tem que ter em mente que isso vai ser mais difícil para ele, né? Então, a supervisão é essencial que você se atente para a apresentação dos alimentos e que esteja seguro que ele vai ter reflexo de gag, né? Você esteja segura do que ele realmente que o bebê realmente está apresentando, para você também não ficar desesperado. Porque eu até, quando eu comecei a introdução alimentar do segundinho, né, do Joaquim, eu até falei assim com o pessoal do blog, que a gente tem um mini infarto mesmo, a gente sabe que é gag, a gente sabe que é natural do bebê, a gente sabe tudo isso, mas que dá aquela apreensão, lógico que dá, só que são segundos. O reflexo de gag, são segundos que o bebê, ele tem uma ânsia, o alimento volta e ele cospe, ou ele volta a mastigar e engole, né? Então, é só isso que eu quero reforçar dessa transição, tá? Então, pode ser realmente mais difícil mesmo. E sempre que tiver insegurança e dúvida, fazer um acompanhamento. Então, quem estiver começando o BLW, puder ir nos workshops da Viviane presencial, ótimo, sabe? Se puder ir na consulta com o pediatra que sabe, que entende sobre o BLW e está acompanhando isso com ele também, ótimo, sabe? Se você consegue realmente acompanhar isso presencialmente, isso vai te dar mais segurança também, né? E até você falou dessa coisa do gag, e o que eu observo é isso, assim, tem os trabalhos tem um trabalho específico que fala sobre engasgo, né, que saiu do Pediatrics, que não aumentaria o risco de engasgo, enfim, tudo bem, é o trabalho que a gente tem, não é um N gigantesco, mas existem ainda poucos trabalhos sobre o assunto. Mas, assim, as crianças têm muito gag no começo, quem faz BLW. Se a criança faz a introdução alimentar tradicional, ela começa a ter gag quando? Quando começa a transicionar para pedaços, que é para 8, 9 meses. Então, em algum momento, o gag vai acontecer. É só essa questão do tempo e a segurança que você falou muito bem de como oferecer, o formato, a consistência, tudo isso a gente consegue facilitar para que o bebê consiga pegar e para que diminua o risco, que não tenha risco de engasgo, que a criança esteja segura ali. Os pais estão sempre juntos, né? Sempre tem alguém junto. Né? A gente fala de BLW, é algo que a gente tem que ter muita noção da segurança e estar perto do bebê. Como em toda a introdução alimentar, né? Não é assim, uhul. Às vezes a pessoa fala, uhul, não é. E eu vejo isso no consultório. Então, às vezes, eu não estou muito segura ainda para começar, tal. Eu falei, não, então vamos devagarzinho, lembra da oportunidade de você oferecer, de você deixar o bebê pegar,
brincar, explorar o alimento, e aí conforme você sentir mais segurança, porque eu acho que é muito mais dos pais do que do bebê em si, ele está pronto, mas os pais também estarem prontos, aí você vai conseguir começar a oferecer os pedaços para eles. Como que você vê isso, Vi, na prática, assim? Tem algumas pessoas aqui no chat que estão, na verdade, estão com o bebê bem próximo de 6 meses e nem sabem muito bem o que é a BLW. Então, acho que hoje, assim, a gente tinha que deixar bem, sabe, assim, bem forte a mensagem do que é o BLW mesmo, sabe? O que isso significa, como que funciona isso, especialmente no início, porque eu acho que é a fase onde existe mais dúvida. A gente pode até falar depois como dar continuidade, mas você que está sempre com as mães no início, né, nos workshops, Vivi, próximo dos 6 meses, assim, quando você vai explicar o BLW, enfim, se você pudesse dar essa introdução para quem está assistindo a gente, que não sabe, ainda está tentando entender ainda essa abordagem. Então, BLW tem uma confusão grande, que é dar o alimento, em vez de ser amassado, dar o alimento em pedaço para o bebê. E aí já começa toda uma confusão, porque a gente simplifica muito só a forma de preparar esse alimento. O BLW tem todo aí um contexto de desenvolvimento infantil, de motivação desse bebê para que a alimentação se dê. Então, o BLW ele é pautado na autonomia desse bebê, dele se interessar pela alimentação, já está pronto para isso, a gente precisa sempre ter muito claro, não dá para a gente querer antecipar essa fase, esse bebê não está pronto, e ele começa a entrar em contato com a alimentação. Então, estou vendo aqui várias perguntas de como que eu começo, com qual alimento eu começo, o bebê que decide que alimento ele começa. O que a gente precisa fazer? A gente trazer esse bebê para a mesa da refeição e ter a gente com cuidado com a nossa própria alimentação. Então, que alimentos que vão estar circulando nessa mesa de refeição nossa adulta, para que possa ser compartilhado com o bebê. Se o bebê decidir começar pelo brócolis, pela maçã, pelo arroz, ele que decidiu. E é importante também a gente saber que tem um processo aí que não é de... Começou a se interessar pelo alimento, ele já vai comer esse alimento e grandes quantidades. Ele vai conhecer, ele reconhece o alimento como um brinquedo no começo. Então, da mesma forma como ele brinca com bonequinhos, com bola, o alimento é mais um brinquedo. E ele vai começar a perceber que ele leva esse brinquedo na boca, esse brinquedo tem sabor, esse brinquedo começa a soltar pedaços, e que esse brinquedo sacia aquela fome que ele tem, até então ele saciava pelo leite. E aí sim a alimentação começa a engrenar pelo BLW. Então tem todo um contexto aí que envolve não só a forma como a gente corta o alimento, que é lógico que sim, a gente vai ter que ficar mais atento, para que ele consiga pegar melhor esse brinquedo que é o alimento, porque se eu dou alguma coisa que ele não tem ainda habilidade motora, ele não vai ter grandes interesses. Então, eu preciso facilitar o acesso dele à alimentação. Mas, em função disso, deixar que ele explore, deixar que ele conheça o alimento, porque só o fato de sentir o cheiro, temperatura, textura, isso é um aprendizado muito rico e faz parte da introdução de alimentos todo esse processo, não só o fato dele deglutir, receber energia, proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais, mas ter essa interação. Então, vai formando uma memória afetiva, desenvolvimento motor é potencializado com toda essa experiência também, a socialização dele com a família, então ele está lá naquele momento, só ele e a mãe, agora ele começa a vir para o contexto muito mais amplo de refeição. Então, tem vários significados aí do BLW que aí a gente fica fã mesmo da proposta, porque vai muito além de só fornecer nutrientes para o bebê. Qualidade de vida, proteção para o restante aí da infância para a vida adulta também, em vários outros contextos que estão envolvidos nesse cenário. Legal. Posso falar uma coisinha? O que eu vejo assim também é que eu falo, depois que eu conheci o BLW e aprendi como a gente consegue colocar os conceitos do BLW, mesmo que
os pais queiram fazer uma introdução alimentar que não seja o BLW em si, nunca mais foi a mesma, né? Nunca mais foi a mesma coisa, porque você consegue mostrar para os pais a importância de como é o bebê interagir com o alimento e tirar o foco da comida. Eu falo assim, ó, tira o foco da quantidade. Aí você não tem que fazer a criança comer. Parece meio doido isso, mas o foco não é esse, o foco é a criança aprender, é conhecer o alimento. Então é o que eu falo aqui para os meus pacientes, por mais que eles falem, não vou fazer o BLW, eu vou fazer a introdução alimentar, mas eu falei, não, mas vamos tentar fazer de um jeito um pouquinho diferente, então vamos fazer com que a criança, se você der a colher, você deixa ela pegar a colher, se você colocar assim, o pratinho, a criança vai pôr a mão no prato, vai fazer um pouquinho de bagunça, não tem problema. E o que a Vivi falou é isso mesmo, e eu gosto de 3 palavras, acho que também Saline sempre fala nas falas dela, nas aulas dela, que é conexão. Você está conectado com seu bebê, você vê o momento dele introduzir, que é os aspectos de prontidão, acho que ela pode falar depois um pouquinho. A autonomia, então a criança tem autonomia de pegar, de sentir, de tirar o alimento, e não só você lá de forma passiva, mas ativa, que é essa a ideia do BLW, e respeito. Então você respeitar o ritmo dele, respeitar que o bebê não precisa comer tudo no começo e nem vai, mas que ele vai aos pouquinhos aprender a conhecer aquele alimento, e eu falo, a consequência é comer, não é o que a gente quer, mas vai ser uma consequência. Então, não sei, acho que um pouquinho disso. Quer falar um pouquinho, Aline? Depois também dos aspectos de prontidão. A prontidão, ela é baseada em toda essa fala da Jill, né, da Jill Heffler, sobre desenvolvimento infantil, né? Então, quando você passa a entender, a Jill até ela diz assim, que ela não gosta de dizer que o bebê aprende a comer, porque ela realmente acredita que comer faz parte do desenvolvimento. Então, é apenas mais uma etapa. Se você pula essa etapa, é como se o bebê tivesse que reaprender, né, aquilo. Então, o bebê não começa a andar, você pode pôr ele em pé e querer que ele ande, mas ele só começa a andar na hora que ele está pronto para aquilo. Então, às vezes, você vê a família dando murro em ponta de faca, querendo que o bebê coma, que ele engula e que ele aceite, e pode ser até que ele comece a aceitar, mesmo que a contragosto, porque isso, né, você não tem outro jeito. A gente tem, às vezes eu vejo até charges, assim, né, sobre a maternidade, e uma charge bem frequente. Charge é aquele desenho engraçadinho, né, que reflete uma crônica da vida real, assim, em formato de desenho. E é bem comum você ver a mãe, tipo, segurando a cabeça do bebê para entuchar a comida dentro da boca, como se isso fosse uma cena real do cotidiano, né, com um bebê. Porque isso está instaurado na cabeça das pessoas. E o BLW, na verdade, ele respeita o bebê a ponto de entender que comer é natural do desenvolvimento. E que ele desenvolva, eu tô expondo o meu bebê a aprender, a se autoalimentar partindo da própria vontade dele. Então, ele se autoalimenta. Uma coisa muito importante que eu sempre falo é que o alimento em pedaço, ele é o meio, ele não é o fim. Ele é o meio pelo qual o bebê consegue se autoalimentar. Ele não é a finalidade. Comer alimentos em pedaços não é o meu objetivo. O meu objetivo é que o bebê se autoalimente. Porque apenas dessa forma ele vai poder se autorregular da forma que ele quer. Né? Então, essa é a questão do alimento em pedaço. Eu poderia dar uma sopa? Poderia. Se todo mundo está comendo uma sopa, por que ele não pode comer? Mas um bebê de 6 meses não consegue pegar uma colher e levar a boca com destreza. Motoramente, ele tem habilidade para o quê? Para pegar coisas grosseiramente e levar a boca grosseiramente. Então, a gente vai dando oportunidades para que ele desenvolva essas habilidades de autoalimentação e assim, cada vez mais, de acordo com o nível de desenvolvimento dele, ele vai comendo mais e melhor. E é por isso que esse nome, desmame guiado pelo bebê, né? A gente nem gosta muito de desmame porque remete à amamentação, mas
O desmame nesse sentido é o período pelo qual o bebê come mais e mama menos, né? Então ele naturalmente começa a perceber que comer comida também mata a fome, que não é só o leite que mata a fome. E aí ele passa a se interessar cada vez mais pelo alimento e cada vez menos pelo aleitamento. E aí a gente tem esse processo, porque o desmame é um processo, né? A gente isso não significa que ele vai desmamar abruptamente, muito pelo contrário. O BLW, ele é a sequência aí da livre demanda até o desmame mesmo do leite, né? Que pode demorar 2, 3, 4 anos, tá bom? Então, acho que assim, a gente deu uma boa resumida na abordagem mesmo. Vivi, tem uma pergunta aqui da Ana Paula Pacífico, uma querida mesmo, ela é nutricionista, e eu acho que a pergunta dela responde várias das perguntas aqui do chat. É assim, ó, bom dia, sou nutricionista materno-infantil em BH e gostaria de saber se você orienta a ordem de introdução de alimentos, como na introdução tradicional, por exemplo, começando pelas frutas, e se no momento da introdução do almoço você já orienta a colocar todos os grupos disponíveis para o bebê logo nas primeiras vezes. Eu vi a pergunta dela. Um beijo para BH. Vamos primeiro falar sobre o que é essa introdução alimentar tradicional, né? Que é uma coisa meio nebulosa também. Eu interpreto tradicional como uma recomendação que vem lá no alimentar para menores de 2 anos. Então, o que o Ministério da Saúde recomenda para a população dessa faixa etária? Então, que é assim, uma alimentação amassada com garfo, que não é liquidificada. Então, tem toda uma característica aí que, às vezes, a gente ouve orientações de profissionais de dar o suco, de dar industrializados. Isso não é recomendado pelos órgãos oficiais. Então, independente de fazer ou não BLW, a alimentação tradicional também deveria envolver uma série de características de alimentos que não são adequados para essa faixa etária. E também não envolve sucos, não envolve alimentos liquidificados, super manipulados. E também, o guia não trabalha com que refeição começar. Ele fala assim, até de começar de uma forma lenta, gradativa, de você começar por uma refeição, porque o bebê começa a conhecer aquele ambiente de alimentar. Então, ele começa a se ambientar de sentar numa cadeira, coisa que ele não estava tão acostumado, de vir para o cadeirão, de ficar ali num momento diferente, de receber a comida, de estar ali com os alimentos. Então, para você não desgastar esse bebê, então você não vai oferecer várias refeições logo numa primeira experiência, né? Porque muita novidade para um dia. Você acaba oferecendo uma vez para sentir um pouquinho como que ele se comportou nessa refeição, e aí, aos poucos, você olhando para esse bebê, você vai oferecendo, aumentando esse número de refeições. Mas não tem recomendação de preciso começar pela fruta ou preciso começar pela, que a gente chamava de papa salgada, né? Mas que nem é legal usar esse nome e tal. Tem uma tendência dos bebês simpatizarem mais com os alimentos adocicados, com as frutas, e isso tenderia a facilitar a aceitação desse bebê. Mas isso não é via de regra. Então, tem vários bebês que se adaptam muito mais com outros alimentos que não são os adocicados. Eles têm um paladar que é muito menos preconceituoso do que o nosso. Então, eles tendem a aceitar o amargo, o azedo, outros sabores também, e não só o doce. Então, a gente tem que incentivar esse bebê a ter contato com diferentes outros sabores, para não ficar só naquela zona de conforto dele, gostar daquilo que é mais neutro, mais adocicado. E o que é recomendado é que até esse bebê chegar no 7º mês, que ele já tenha contato com... que ele vá à mesa para fazer mais de uma refeição. Então, que ele tenha o lanche da manhã, o café da manhã, o almoço e o jantar também. E a gente não limita o acesso aos grupos de alimentos. São os grupos de alimentos. Os cereais, raízes, tubérculos, carnes, verduras e legumes, as frutas, as leguminosas. Então, não é necessário que tenha restrição para nenhum grupo de alimento. Aí eu trago de volta para o BLW. Né? Quando eu estou falando do BLW, eu não vou conseguir garantir que esse bebê
manipule, experimente todos os alimentos do almoço, do jantar, pensando em todos os grupos de alimentos. Então, quando ele está nessa fase de sensorial, de se adaptar, de se reconhecer aquela alimentação como algo que desperte o interesse dele, eu não me preocupo tanto com os grupos de alimentos para que ele tenha acesso a todos em todas as refeições. Eu me preocupo mais com que ele tenha conhecimento de texturas, de sabores, de cores, para depois eu começar a me preocupar com a questão nutricional, que remete ao grupo de alimento. Tá? A gente vai fazendo de uma forma mais gradativa e muito mais reflexiva, olhando para esse bebê aquilo que ele se interessa e com uma tendência de não querer limitá-lo aos diferentes alimentos. Tem uma frase que eu uso muito, nem lembro a autoria, de que a gente tem uma tendência, enquanto adultos, a não limitar o bebê aos brinquedos. Então, a gente quer que ele tenha cada vez mais brinquedos coloridos, de diferentes formas. Por que a gente faz os alimentos? A banana mais adocicada, laranja-lima. Não, a gente tem que oferecer os alimentos com sabores variados, com diferentes texturas. Ah, mas ele vai conseguir manipular uma carne? Mas deixa ele brincar com a carne, porque às vezes ele descobre uma outra forma de experimentar esse alimento que a gente não prevê. E isso é muito bacana para ele. Então, a gente fica atento, mas não, a gente não precisa ter contato com todos os alimentos de todos os grupos nas refeições, logo nas primeiras experiências. É muito importante a gente pensar na qualidade da nossa refeição, porque se na minha mesa tem um cereal, tem uma leguminosa, tem uma carne, tem uma salada, tem algum legume cozido, ele naturalmente vai ter contato com esses alimentos também em algum momento. E isso é o fundamental para acontecer. Essa questão. Tem uma pergunta, Aline, que eu acho que é legal falar, que me perguntou do webinar, que a mãe perguntou, a bebezinha é prematura, tem 5 meses, e aí ela não está sentando ainda, aí a médica orientou começar a introdução alimentar. Aí ela queria fazer o BLW, o que ela faria? Eu acho isso, bom, remete muito à questão dos aspectos de prontidão. Então, assim, a recomendação Travou? Travou para você? Travou para mim. Travou também. Vamos ficar na ansiedade, sabe? Querendo saber o que ela vai falar. Se você estiver vendo a gente, Kelly, fecha tudo, tá bom? Daí você entra de novo. Você quer falar um pouquinho sobre essa questão, Vim? Dos prematuros? Então, ela disse que eram 5 meses corrigidos, né? Mas ela tá voltando, peraí. Tá, pode falar. Ela complementa depois. Se não fosse um prematuro, não é recomendado que a gente inicie a introdução alimentar. Então, a gente fala do 6º mês, porque já tem evidência mostrando que você começando antes, você tira o foco do aleitamento, que ali seria o único alimento necessário para o bebê, para começar a oferecer outras coisas que naquele momento não seriam necessárias. E mais do que ter o marco do 6º mês, é olhar para esse bebê e perceber se ele tem a estrutura física. Agora, só completar o raciocínio, a Kelly complementa. Se ele consegue, de fato, se sentar, se ele tem essa habilidade, esse interesse de pegar os objetos, leva na boca, fica friccionando com gengiva. Então, tudo isso precisa... O bebê tem que mostrar pra gente, mais do que só a gente falar que, não, ele vai precisar começar a comer por algum motivo, né? Eu vi a questão de refluxo também. Então, não tem, teoricamente, por que justificar antecipar a introdução de alimentos por esses motivos. Agora a Kelly voltou. Ai, desculpa, caiu bem na hora que eu estava falando. Aí a Viviane acho que completou, mas assim, a orientação é, então, dos bebês prematuros, dos bebês que não são prematuros, bebês que em desenvolvimento de termo, a gente já espera os aspectos de prontidão. Então, a gente espera que o bebê esteja sentando firme, para começar o BLW. Então,
Muitas vezes um bebezinho aqui que eu avalio com 6 meses não está sentando firme ainda. Então eu falo, não, vamos esperar um pouquinho, com 6 meses e meio, um pouquinho mais para frente. Existe a possibilidade, né, da mãe esperar, ela tem esse tempo, tem esse período. Eu acho assim, o ideal é esperar. Que dirá os bebês prematuros, né? Então existe a recomendação de você ver o desenvolvimento, o aspecto da criança estar sentando firme. E pela idade gestacional corrigida, por exemplo, o bebê foi prematuro de 34 semanas, você vai esperar que ele tenha um atraso mais ou menos de 1 mês e meio. Então você vai falar, quando estiver com 7 meses e meio, será que aí seria o momento ideal de introduzir? Porque aí que ele vai estar fazendo 6 meses de idade gestacional corrigida. E geralmente bate a idade. Então, quando o bebê está mais ou menos na idade gestacional corrigida, ele já tem esse aspecto de prontidão. Então, nesses casos, eu acho super importante o que a gente chama de postergar mesmo a introdução alimentar, não tem pressa nenhuma. Esperar mesmo o bebê estar pronto. E aquilo que a Vivi falou de tão importante do aleitamento materno, né? Isso aí. E assim, né, a gente tá falando tanto do bebê tá pronto, o bebê tá pronto, e o que é o bebê tá pronto? E quais são os sinais que vocês têm que observar? Primeiro de tudo, ele já tá conseguindo sentar melhor. Ele consegue sentar melhor sem apoio ou com mínimo apoio. Sabe quando a gente põe só uma almofadinha pro bebê e ele já consegue ficar sentadinho? Então ele ainda cai, então você mantém a almofadinha do lado, porque de vez em quando ele cai, mas a maior parte do tempo ele consegue se manter. O que sentar significa? Sentar significa que eu estou tendo estabilidade central no meu corpo. Eu consigo liberar minhas mãos, porque eu tenho estabilidade, então o bebê já não precisa mais ficar tão apoiado no braço, então ele já consegue melhor trazer esse braço para pegar o alimento e levar até a boca, né? E quando eu tenho estabilidade central, eu solto a minha mandíbula. Então, a mandíbula do bebê, ela já consegue trabalhar com essa estabilidade central. Então, o sentar, ele é importante, não é porque ele sentou, tá pronto. Não, mas porque isso dá para ele condições neuromotoras muito importantes que são necessárias para se autoalimentar, tá? Então, o sentar é importante por isso. Outra coisa que você vai ver é que ele vai levar alimentos à boca. Ele vai levar as coisas à boca a partir de uns 4 meses, mais ou menos. Só que você vai começar a perceber, lá pelos 6 meses, que ele está levando essas coisas à boca para explorar muito melhor com lábios e língua. Ele já começa a mudar esse alimento de uma mão para outra. Você vai ver que, assim, essas habilidades de pegar e levar até a boca, elas estão mais complexas, e elas vão ficando mais complexas a partir do desenvolvimento dele também. Outra coisa que você vai ver já é movimentinho de mastigação. O que acontece antes dos 6 meses é que qualquer coisa que vai para a boca do bebê, ele cospe. Isso é chamado reflexo de protrusão. Qualquer coisa que vai na boca do bebê, ele cospe. Por isso que aos 4 meses, a gente falava que o bebê tinha que se acostumar à colher. A Jill Ripley fala isso no livro dela também. A colher, ela entrou como necessária a partir de um movimento aí sociocultural, entendeu? As pessoas, elas começaram a acreditar que a colher era necessária porque elas começaram a dar alimento tão cedo para o bebê que elas precisavam da colher para empurrar esse alimento e ir contra um reflexo de protrusão que é inato, né? Que está lá no bebê. Quando você espera essa prontidão do bebê, quando você realmente sabe do momento certo, né? Que você está vendo que a direção do bebê o bebê tem essa direção para a comida, você vai ver que você não precisa fazer nada com esse reflexo. Você não precisa ter nenhuma ação para inibir esse reflexo. Ele vai se inibir conforme o bebê vai levando as coisas à boca. Uma coisa muito bacana, que a Patrícia Junqueira, né, uma fonoaudióloga que estuda dificuldades alimentares, e ela fala, e eu acho isso sensacional, que a introdução alimentar começa quando o bebê começa a levar os brinquedinhos à boca. 4 meses e meio, porque é aí que ele vai se acostumando, né,
sensorialmente a ter coisas dentro da boca. E o reflexo de protrusão ele vai se inibindo naturalmente. Então, o ideal é você dar brinquedinhos para o bebê e não comida com os 4 meses, mas você já ofereceu oportunidades sensoriais com os brinquedos para ele começar a levar a boca. E esse é o início da introdução alimentar, não é com o alimento, né? O bebê começa a aprender de diferentes formas, é pegando e levando e mastigando esse mordedor, né? E sensorialmente sentindo texturas diferentes dentro da boca. E aí, então, ele vai, aos poucos, desenvolvendo suas habilidades de autoalimentação. E quando você vê, quando você menos esperar, ele vai estar levando a boca, mastigando e engolindo. Só que isso a gente precisa, muitas e muitas vezes, a gente precisa trabalhar muito mais o cuidador, né, para tudo isso, porque o bebê é parte natural do desenvolvimento dele. Se a gente tiver paciência, a gente souber... Por que eu acho que se vocês até pudessem falar depois, por que é importante o acompanhamento desse bebê a longo prazo, né, curto e longo prazo. Então, eu sempre falo na importância do pediatra, porque no Brasil, quem acompanha, quem faz a puericultura é o pediatra. Então, eu acho que a gente não tem que desconsiderar isso, né? Vão me falar, não, tem os pediatras que não sabem o que estão falando. Tem. Então, você tem que achar alguém que realmente esteja na mesma linha de pensamento com você, né? Então, que tenha congruência. Pediatra, gente, é igual escola, não existe bom, ruim, existe aquele que não segue a sua linha de pensamento. Né? Tem escola que simplesmente não dá para mim, como mãe, porque não segue o que eu penso. Mas tem uma outra família que tem uma determinada forma de pensar que se encaixa com aquela escola. Então, eu acho que a pediatria ela também está nesse bololô. Você tem que achar alguém que realmente compartilhe as suas ideias, que te dê voz, né, para fazer isso junto com você. Então, Kelly, se você puder falar para a gente, assim, a importância você falou da prematuridade, né, vocês falaram da prematuridade, qual a importância de acompanhar esse bebê? Porque alguns bebês demoram para começar a comer, certo? Vão comer mesmo, engolir comida lá pelos 9 meses, 10 meses. Como a gente faz o acompanhamento desse bebê a ponto de ficar tranquila, que tá tudo bem? Bom, aquele começo, então a gente sabe que existe uma certa dificuldade. Tem bebês que eu falo que são comilões por natureza. Da primeira vez que você oferecer um alimento para ele, ele vai aceitar com prazer, vai colocar tudo na boca, vai passar no cabelo. A mãe vai ficar feliz da vida e falar, nossa, ele tá comendo e tá gostando. Tem bebês que colocam e já faz aquela careta, não gosta mesmo, gosta chora, e aí a mãe vai tentar, vai tentar o que for para o bebê aceitar, e existe uma dificuldade um pouquinho maior, e tem aqueles bebês que a gente vai precisar ficar atento. Por quê? Porque talvez tenha alguma dificuldade sensorial, que eu acho que a Aline pode até falar um pouco, tem a questão de dificuldade mesmo com textura, não consegue pegar. Então, quando você estava falando, Aline, da questão do brinquedinho na boca, é aquele bebê que não leva nada à boca desde sempre. Ele não tem essa vontade, não explora o mundo ao redor com a boca, que é a fase oral. Começa antes da alimentação e é tão importante. Então, assim, o acompanhamento mês a mês é fundamental, pensando assim em bebezinhos que não vão precisar de ajuda. Eu vou saber isso com evolução. No primeiro mês de introdução, a gente fala, não, tá indo bem, ou não, tô comendo mais um pouquinho, ela tá tendo resistência. Vamos ficar atento. Então, eu falo para os pais, tenta de outras formas, não força, que a gente fala, não força, por mais que a gente fale, tem que chamar a atenção disso, porque é uma angústia dos pais se o bebê realmente não está comendo, não está colocando nada à boca. Aí no segundo mês a gente vai tentando outras formas, mas é muito mês a mês, vai ter que estar falando, não, eu acho que nesse ponto que vê essa parte de distúrbio sensorial, eu queria que você tentasse isso. Teve alguns pacientes que eu precisei encaminhar, que eu encaminhei,
E assim, Tá travando bastante. graças a Deus que fez a terapia que precisava. E tem bebê não, que eu falei, não, vamos esperar, e foi, e tá fluindo. Pode ser que esses bebês com 7 meses, que eu falo, será que eu fui precoce? Teve avaliação da fono, teve avaliação, a fono especialista em dificuldade alimentar. E a mãe também tinha uma angústia muito grande. Ela falou, eu quero intervir agora, porque eu não quero ter problema lá na frente. Falei, tá bom, então vamos ver o que a fono fala. Ela tá acompanhando. E pode ser que essa criança que não teve intervenção no começo, lá para 2 anos ou 1 ano e meio, vai começar a comer. Mas pode ser que ela tenha alguma dificuldade de seletividade. Então, esse acompanhamento mês a mês é fundamental. Se a mãe fala assim, não sei dizer direito, o que eu falo? Tira foto do prato, me manda um vídeo dela comendo, para eu entender o que está acontecendo. E aí eu falo, não, muda. Travou. Tá travando bastante, Kelly. Acho que você vai ter que sair de novo. Eu queria, Vivi, que você falasse mais desse acompanhamento também e falasse pra gente assim, quando eu tenho que me preocupar, sabe? Nutricionalmente falando, eu posso até falar um pouquinho depois da questão sensorial, quando que a gente tem que ficar de antena em pé, mas se você pudesse falar pra gente assim, risco nutricional, porque às vezes a criança não come e a família fica maluca, tipo assim, precisa comer, sabe? Não tá comendo. Quanto tempo eu devo esperar? O que eu preciso observar, né, nesse desenvolvimento, nesse desenrolar aí, para eu poder me preocupar ou não, ficar mais tranquilo? Eu vou voltar até no que a Kelly estava falando, né, dessa importância do acompanhamento mensal. Porque para um bebê, no primeiro ano de vida, muita coisa acontece de um mês para o outro. E nesse período de introdução de alimentos, um monte de novidade acontece para a gente discutir com um profissional da saúde. Normalmente é o pediatra. O pediatra não é só para pesar e medir criança. Às vezes eu vejo as mães, as famílias falando, eu vou levar para pesar e medir. Não é só para isso. Tudo bem que pesar e medir é super importante e é importante que esse profissional consiga fazer a avaliação dessa informação, né? Então, como que a gente sabe se esse bebê tá indo pelo caminho certo? A evolução continua crescendo, continua ganhando peso, mas o que é esse ganho de peso? Continuar ganhando quase que 1 quilo a cada mês? Não, né? Então, é uma curva de crescimento, é uma curva de ganho de peso. Então, ele tende a ganhar menos peso, tende a ter oscilações de peso. Esse profissional da saúde precisa saber interpretar essa oscilação de peso e não só culpar a não alimentação, o fato de bebê não alimentar. Tem dente crescendo nesse período, normalmente, para bebê, a aceitação pela alimentação, o interesse pela alimentação, porque ele está com desconforto, está com dor. Tem os picos de crescimento, saltos de desenvolvimento que fazem essas alterações naturais de sono, apetite e a própria amamentação. Então, o bebê tende a mamar mais, mas não é porque ele está em vida, é porque ele está buscando um apoio periodicamente para o desenvolvimento dele é importante. Tem angústia de separação que acontece, e que aí o bebê quer ficar muito mais com a mãe, e aí às vezes não quer se interessar pela comida, às vezes coincide com volta do trabalho materno. Então tem um monte de coisinhas acontecendo com esse bebê, às vezes está mais vulnerável a infecções, viroses, porque está mais no chão, está mais em contato com o mundo, então pega um monte de bichinho aí, pode ficar mais doente também, então tudo isso interfere no desenvolvimento, no ganho de peso do bebê. Então não dá para a gente só ficar culpando o fato dele comer pouquinho, comer menos do que a gente espera, porque sempre a gente vai esperar que ele coma mais do que ele de fato coma, sempre acontece. Então, e aí a ida para o profissional da saúde é para a gente avaliar. Então ele está atingindo aquilo que era esperado para a faixa etária dele, ele continua se desenvolvendo bem, com relação à alimentação, como que é esse ambiente da alimentação? Ele não come, não engole os alimentos, mas ele está ali disposto a participar do momento da refeição, essa família, né, no momento da refeição, que ambiente é esse? É um ambiente de descontração ou é um ambiente de pressão? Porque
se coloca no lugar do bebê, né? Ele vai lá, fica sentado num lugar que ele nunca esteve, com todo mundo olhando para ele, esperando que ele faça alguma coisa. Ninguém fica vibrando, comemorando quando o bebê leva a bola na boca. Mas, nossa, ele pôs o brócolis na boca, faz festa, o pai filma, fotografa, não sei o quê. Então, começa a ser um ambiente artificial também, que isso acaba dificultando muito a alimentação do bebê, né? Geralmente, o problema está mais no cuidador do que na própria criança. Mas aí, ir para o profissional da saúde tem isso, assim, a gente precisa acompanhar a evolução dessa criança. A gente, se tiver alguma coisa para se intervir, a gente precisa intervir e pensar em estratégias também, né? Como a Aline falou, da mesma forma como tem escolas que a gente se adequa mais, tem que a gente se adequa menos, tem formas N de se alimentar. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu não estou fazendo BLW, Vivi. Tudo bem, você não está fazendo BLW, mas está sendo uma forma respeitosa para ele, confortável para você e que está tudo bem. Então tá ok, não tem problema nenhum. A gente não precisa enquadrar num padrão só para dar um título, né? Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Nem você queria, Aline, acabei falando outras coisas aqui. Não, tá ótimo. Na verdade, assim, deu 11 horas agora, a Kelly tinha pedido também que ela vai atender paciente. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês duas. É sempre um prazer fazer esses encontros multidisciplinares, porque eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito nessa união de convergências e pensamentos. A gente está falando sobre o mesmo assunto, a gente tem visões diferentes e amplamente complementar, né, sobre o mesmo assunto. Eu queria lembrar a todo mundo que o livro, né, da Jill já está disponível no site da Editora Timo, tá bom? Tá todo mundo com o livrinho aí. Coisa linda! Então vocês podem já comprar o exemplar de vocês em português no site da editora. Lembrando que em novembro as duas autoras do livro vêm para o lançamento do livro, vão ter 3 eventos presenciais sensacionais. Vai ter um evento só para profissionais no dia 24 de novembro, na sexta-feira. Esse evento vai ser no Cimesp, em São Paulo, só para 60 pessoas e já tem bastante vaga preenchida. Então, se você quiser participar, corre. Os valores com desconto vão só até quarta-feira agora, depois de amanhã. Então, depois de quarta, o valor já vai estar mais alto. Todos os ingressos dos eventos ganham um livro. Então, você, além de participar da palestra, você também vai já garantir o seu livro. Então, para quem está em São Paulo, especialmente, vale muito a pena. Vai ter um evento para os pais, né, e familiares, mães, pais, familiares, no sábado. Vai ter espaço baby pela Casa do Brincar. Então, dá para levar as crianças, dá para levar o bebê. Vai ser bem descontraído. A doutora Kelly vai abrir o evento pra gente. Vai ser um momento muito especial, né? Com a Jill Hapley e a Tracy Murkett, que são as autoras do livro. E na segunda-feira, para quem é profissional da saúde, vai ter um workshop, que é um curso de imersão de 8 horas com as duas autoras. Que, assim, vai ser muito especial. A gente só tem mais 6 vagas para esse workshop, tá? Então, são 20 profissionais que vão ser treinados diretamente pelas autoras do livro. Assim, é um super exclusivo, gente. E vale muito a pena. Para quem não está em São Paulo, pode assistir a transmissão ao vivo do evento da sexta, da palestra da sexta-feira. Vocês vão ganhar, quem assistir a transmissão ao vivo também vai ganhar o livro, tá? Então, quem se cadastrar aí também vai ganhar o livro. O site é blwnobrasil.com.br. Lá vocês clicam em ingressos e vocês podem ver certinho o que tem cada palestra. Lembrando que o livro está incluso em todos os eventos. E vai ser um momento muito especial, assim. E depois, mais pra frente também, quem assistir tá incluso no dia da palestra dos pais, outro hangout nosso, mais pra frente, para quem assistiu a palestra, pra gente tirar dúvidas de quem tava na palestra. Então, a gente realmente entrar a fundo aí nas dúvidas de quem assistiu o evento com a Jill, tá bom? Então, qualquer dúvida vocês podem chamar a gente. A Viviane está no Maternidade Sem Neura, né, Vivi? Você quer dar o endereço do seu site? Isso mesmo. Maternidade.br. A gente está no Facebook, no Instagram. Eu vi que tiveram várias perguntas. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar
por mensagem, pelo site, por e-mail, que eu respondo para vocês também. E um beijo. Obrigada, Aline, pelo convite. Obrigada, Vi. A doutora Kelly está no Pediatria Descomplicada, né? Quer passar certinho os seus sites? pediatriadescomplicada.com.br, Instagram, @Pediatria Descomplicada, e o Facebook, Pediatria Descomplicada. Legal. E quem também quiser... pode mandar as coisinhas lá. Tento responder à medida do possível. E eu tô no Tá Na Hora do Papá, né? Eu respondo bastante Tá Na Hora do Papá, eu tô no Instagram, Tá Na Hora do Papá, o meu blog, principalmente, bastante gente perguntou de apresentação dos alimentos, eu falo bastante sobre engasgo, reflexo de gag, entra lá, tanahoradopapá.com.br, tá bom? Aí vocês podem ler mais sobre o assunto também. Muito obrigada a todo mundo, desculpa quem a gente não conseguiu responder as perguntas, mas eu tentei pegar as que mais englobavam todas aí. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijão. Tá bom. Obrigada. Tchau.